Olá pessoal, estamos na Média Aprimoramento. O curso é o Neuroanatomia, Finalmente Aprendi. Eu sou o professor Dr. Hilton Mariano, sou coordenador da Média Aprimoramento. E nós vamos lembrar o que a gente já falou antes sobre a divisão anatômica do sistema nervoso, que é o sistema nervoso central, que você tem o encéfalo e a medula espinal, formando o neuroeixo. E, por outro lado, você tem o chamado sistema nervoso periférico, que seriam os nervos, os gânglios e as terminações nervosas. Isso foi visto quando falamos sobre divisão anatômica do sistema nervoso. Porém, existe outra forma de você organizar esse conhecimento sobre o sistema nervoso, que é a divisão funcional do sistema nervoso. Para isso, a gente precisa definir alguns termos, 4 basicamente. O primeiro termo é aferente, aferência. Aferente é o que chega. Então lembra da chegada, de arrival, né? Aferente, é o que chega. Então você imagina que chegam várias informações aonde? No sistema nervoso central, encéfalo e medula espinal. Essas informações, elas vêm dos sentidos, né? O olfato, a visão, a audição, ou vêm mais da periferia mesmo, como a temperatura, por exemplo. E todas essas informações são aferentes, elas chegam ao encéfalo e à medula espinal. Então, as vias aferentes, elas são formadas por axônios que conduzem potenciais de ação da periferia para o sistema nervoso central, trazem informação para o sistema nervoso central. Cada via aferente leva a informação nesse sentido, periferia, centro, e é, portanto, uma via sensitiva. O outro conceito é o oposto, que seria eferente. Eferente lembra saída, exit, é o que sai. Então, eferente, você imagina do mesmo modo várias informações saindo do sistema nervoso central. As vias eferentes que saem, elas são formadas por axônios que conduzem informação para fora do sistema nervoso central. Então, cada via eferente leva a informação do centro para a periferia. E é, portanto, uma via motora, uma via habitualmente de resposta. Os outros dois termos que a gente vai ter que discutir são os termos, a divisão sistema nervoso somático, soma, que é corpo, e o sistema nervoso visceral, né? Lembrando víscera, que é mais interno. O sistema nervoso somático do corpo, ele está relacionado com a vida de relação, e ele é consciente, é voluntário e ele permite interagir com o mundo externo. Então, baseado naquelas informações que nós recebemos, as aferências, nós vamos reagir. Então, você pode interagir com esse mundo externo através do sistema nervoso somático. Então, é um sistema consciente e voluntário. O sistema nervoso somático, aí somando aqui, nesse caso, aquela discussão que a gente fez anteriormente, ele pode ser aferente, que é de chegada, então são receptores e neurônios somáticos e dos sentidos especiais, visão, audição, olfato, e da sensibilidade, como nós já conversamos, temperatura, por exemplo. E a eferência também, o que sai. Então seriam neurônios motores somáticos, né, sistema nervoso somático, voluntários, como a gente já falou, que levam estímulos principalmente aos músculos esqueléticos. O sistema nervoso visceral, aí ele é da vida chamada vida vegetativa. Ele é inconsciente, ele é involuntário. E como lembra a víscera, ele é interno. Ele permite interagir com o meio interno. Então, o sistema nervoso somático com o meio externo e o sistema nervoso visceral com o meio interno. Existe uma propriedade muito importante no nosso corpo, que é o equilíbrio, que está relacionado com o sistema nervoso visceral. Então, visceral refere-se a órgãos internos da cavidade corporal e esse equilíbrio, como a gente já comentou, chama homeostase, que é uma função extremamente importante. Do mesmo modo, então, a gente tem o sistema nervoso visceral e juntando com aquele conceito de aferência, a gente teria sistema nervoso visceral aferente, receptores e neurônios sensoriais viscerais, o sistema nervoso visceral eferente, o de saída, né, que seriam os neurônios motores autonômicos involuntários, e o sistema
simpático e parasimpático, que estão relacionados com os órgãos e com as glândulas. Então, para que a gente possa organizar somático, visceral, aferente e eferente, fica muito fácil você pensar o seguinte. Então, o sistema nervoso, a divisão funcional é somático e é visceral. E cada uma dessas partes tem aferente e eferente. Então, vamos pegar o somático aferente e o somático eferente. O somático aferente seria o sistema sensorial, sensitivo, somático. E o eferente é o de resposta, motor, sobretudo a musculatura estriada esquelética. Então, como uma maneira de você memorizar mais fácil, você teria a aferência, através dos órgãos dos sentidos, o toque, o tato, a temperatura, e a eferência, a musculatura estriada no sistema nervoso somático. Agora, o sistema nervoso visceral, do mesmo modo, ele tem uma parte aferente, que é uma parte de informação de chegada, e uma parte eferente, que é o que sai. O sistema nervoso visceral aferente, ele é chamado sistema sensorial visceral. E o eferente é o famoso sistema nervoso autônomo. Portanto, o sistema nervoso visceral eferente, seria a resposta, né, a saída, seria o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é bem importante e é uma divisão autônoma do sistema nervoso, é dividido em três partes principais. O sistema simpático, o parasimpático e o entérico. O primeiro aspecto que é digno de nota, que é importante discutir, é essa questão do termo autônomo, né? Sistema nervoso autônomo. O que quer dizer isso aí? Autônomo, segundo o dicionário de significados, ele é um adjetivo que qualifica algo ou alguém que age de acordo com as normas de sua própria conduta, seguindo suas leis e imposições, sem a interferência de outrem, de outra instância, de outra pessoa, de outro lugar. Então, daria a ideia que o sistema nervoso autônomo ele seria independente do sistema nervoso central. Isso não é verdade. Existem estruturas, principalmente o diencéfalo, notadamente o hipotálamo, que tem influência assim no sistema nervoso autônomo. E o próprio autor que é atribuído esse termo autônomo, ele escreveu que propunha o termo sistema nervoso autônomo para o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso aliado aos nervos cranianos, que é o parasimpático, e para o sistema nervoso local do intestino, que é o entérico. Porém, depois, alguns anos depois, faz muito tempo, ele quis dizer, na verdade, que essa autonomia seria local. Então, o que você tem que memorizar é que o sistema nervoso autônomo, na verdade, ele quer dizer involuntário, como foi o termo proposto por esse autor aqui. Então, sempre que você ouvir falar do sistema nervoso autônomo, você pensa como involuntário, não como se ele sendo independente do sistema nervoso central, ele é involuntário. A divisão simpática é uma das mais importantes e ela é responsável pela famosa reação de lutar ou fugir. E aí, vai lutar ou vai fugir? E o sistema nervoso simpático ele está relacionado com essas reações de luta ou fuga e é despertado, ativado pelo corpo quando você tem perigo, estresse, excitação, exercício, emoções, constrangimentos. E o que ele provoca? Aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, libera adrenalina e outros hormônios do estresse e, por outro lado, diminui a digestão para lidar com essas situações. Então, ele prioriza a luta ou a fuga com todos esses efeitos aqui no seu corpo. A localização dos neurônios, para ficar fácil lembrar, a gente lembra que o sistema nervoso simpático ele é tolo, quer dizer, torácico e lombar. Portanto, os neurônios estão, sobretudo, na medula torácica e na medula lombar. Então, os corpos celulares pré-ganglionares do sistema nervoso simpático estão localizados no corno lateral das medulas espinhais de T1, torácica, né? A L2 e L3, lombar. Então, o sistema nervoso simpático é tolo, torácica e lombar. A segunda parte do sistema nervoso autônomo é o parasimpático. O parasimpático seria basicamente o oposto. O parasimpático está relacionado com digestão e com descanso. Então, digerir e descansar são atos que estão relacionados com o sistema nervoso parasimpático. E aí você tem justamente o oposto daquelas ações que você teria no simpático. Ele diminui a frequência cardíaca,
ele diminui a frequência respiratória, ele estimula a digestão e permite a eliminação de resíduos. O sistema nervoso parasimpático ele tem uma localização com neurônios no tronco encefálico, lá no alto, portanto, no sistema nervoso central, e na medula sacral, aqui embaixo. Então, são extremos. Ao contrário, os neurônios do sistema nervoso simpático, que estão na coluna torácica e na coluna lombar. O terceiro e último parte do sistema nervoso autônomo seria o sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico funciona principalmente de uma forma independente. Esse sim, realmente seria autônomo. Ele seria autônomo. Ele seria totalmente independente do Central Nervous System, do sistema nervoso central, e continua a funcionar sem qualquer entrada externa. O sistema nervoso entérico é responsável por regular a função dos órgãos digestivos, como peristaltismo, controle da secreção do ácido gástrico, regulação dos movimentos dos fluidos através do epitélio, entre outras funções. E ele recebe sinais do sistema nervoso central por meio das divisões simpática e parasimpática para ajudar a regular suas funções. Existe uma grande concentração de neurônios no sistema nervoso entérico, e é por isso que alguns denominam o sistema nervoso entérico do segundo cérebro. Então nós vimos, portanto, o sistema nervoso autônomo com a parte simpática, a parte parasimpática e a parte entérica. Essa seria a divisão funcional do sistema nervoso. Eu quero agradecer a vocês, desejar muito boa sorte, um grande abraço e até os próximos vídeos.